Nesta cábula 8, vou tratar do grupo 3. Antes disso, queria lembrar-lhes que devem usar a tolerância. Como sabem, o exame é de 2 horas, mas depois há 30 minutos em que podem continuar e eu acho que devem, claro, sempre continuar. O exame de português como digo aí, é contingente. Depende nem tanto às vezes da informação, mas da qualidade do acabamento, da revisão. É um exame mais de performance do que da frição de conteúdos sabidos ou não, em parte, claro. Portanto, mesmo que se tivessem despachado já, o que provavelmente não vai acontecer, vão sentir que lhes falta tempo. Mas mesmo para aqueles que sejam muito despachados, é de ficar depois a tentar melhorar o que falte, a tentar ver se não falta vírgula, se o acento está claro, se não falta acento, claro. Enfim, usem mesmo a tolerância. Quanto ao tempo, já não sei se no outro dia lhes falei disto, e é claro, isto é uma sugestão minha, ou nem sequer sugestão, é uma ideia minha, devem ter em conta que realmente há muita coisa para responder. Eu diria que esta distribuição com para o primeiro grupo, talvez não menos de 1 hora e 20 minutos, porque reparem, são 5 perguntas de escrita, enfim, que não demorará menos de um quarto de hora, para cada uma das 5 perguntas de escrita mais desenvolvida. É certo que naqueles 7 itens do grupo 1 tem havido sempre agora 2 muito rápidos. São aqueles que eu ponho ali que demorariam só 2 minutos e meio cada um a fazer, são de preenchimento de lacunas. E esses são rapidíssimos, a pessoa sabe ou não sabe, enfim, devem olhar com atenção para ver se não se estão a precipitar, mas esses não demorarão muito. Portanto, para esses dois seriam só 5 minutos, mas para os outros 5, a parte C, não é? Que implica até se calhar ainda mais que os outros, porque implica tentar escrever de cor sobre um assunto enfim, 2 perguntas sobre cada um dos textos, que é o que vai acontecer provavelmente, de interpretação. Isso implica, não é, 1 hora e 1 quarto. Não menos, não sei. Depois, o grupo 2 esse é rápido, não é? Provavelmente até ocupa mais página que os outros, mas é, é rápido de fazer. São 7 perguntas de escolha múltipla, provavelmente, sobre o texto. Eu diria que 20 minutos chegam. O terceiro grupo, eu ponho aqui, que é aquele que vamos hoje tratar, 50 minutos. Admito que para os mais rápidos possa ser um pouco menos, mas convém também, neste caso, até fazer um pequeno esboço, umas notas de planificação, só umas notas, não é? Estar a fazer uma planificação rigorosíssima para terem cuidado com o respeitar aqueles argumentos mais exemplo, no caso do texto de opinião,
Enfim, vamos ver. Quanto à ordem, também fica claro ao vosso critério. Tudo isto é em grande parte idiosincrasias, mas não me chocava, ou com segundo a ordem exata da prova, ou então a antecipação do grupo 2 e depois o grupo 1. A mim parece-me que o grupo 3 fica sempre melhor para o final, mas é preciso reservar algum tempo e ter em conta que é no fundo o que vale mais. Vale 44 e os outros itens todos, não é? Valem 13. Cada um, claro. Então vamos falar do grupo 3. Há 4 géneros possíveis: a síntese, a exposição, a apreciação crítica e o texto de opinião. Na verdade, o que tem saído nestes 2 últimos anos é a apreciação crítica. Nas 4 provas dos 2 últimos anos saíram 3 apreciações críticas e um texto de opinião. Na primeira fase do ano passado foi um texto de opinião, na segunda fase foi uma apreciação crítica e há 2 anos foram 2 apreciações críticas. Enfim, uma em cada fase. De antes, durante vários anos, eram sobretudo textos de opinião, que eram pedidos. Nada impede que saia, por exemplo, uma exposição. Acho mais improvável a síntese. Eu diria que a apreciação crítica ou o texto de opinião devem ser os vossos focos para efeitos de treino, mas deem um relance à técnica da exposição. A seguir a este vídeo estão vários esquemas sobre estes textos ou sobre estes géneros. Tentem olhá-los todos. Já agora, cuidado, que nesses esquemas às vezes refere-se a 200 a 300 palavras, creio, ou até eventualmente menos, mas partam do princípio que qualquer destes géneros atualmente, a não ser a síntese, que é mais, que implica muito menos palavras, a exposição, a apreciação crítica e o texto de opinião tem sempre uma extensão pedida de 200 a 350 palavras. São esses os limites para estes três géneros. E de qualquer maneira, vocês depois veem no enunciado, isso está definido no enunciado da prova, mas é o que está advertido e é o que acontecerá, a não ser no caso de uma síntese, que eu acho muito improvável que saia como no grupo 3. Isto são conselhos que eu fui buscar a estes manuais ou cadernos de atividade, já nem sei. Mas eu aqui não os vou ler sequer. Vou só aproveitar o que está amarelo, são mnemónicas minhas. A caligrafia, ou são, para me lembrar, a caligrafia legível. Bem, eu não acho não acho que possam agora mudar de repente a vossa caligrafia, mas há cuidados a ter. A responderem, a escreverem para mim, realmente havia alguns abusos no desleixo, digamos, na assunção de que eu depois interpretaria tudo e já conhecia a vossa letra e assim. E há realmente algumas letras muito difíceis de decifrar. Tenham cuidado, sobretudo naquelas idiosincrasias de caligrafia que não são assim tão correntes depois ao longo do texto. Porque o corretor, o classificador, se vê que vocês têm um tique caligráfico, digamos assim, que se vai repetindo, ele próprio começa a tentar decifrá-lo.
Mas se é para um grupo de letras ou é para um dado tipo de palavras que só aparece 2 ou 3 vezes ou só aparece uma vez ao longo da prova, ele não se chega a habituar e acha mesmo que é erro ortográfico. Eu lembro-me de vários casos assim, de alunos, por exemplo, que têm uma caligrafia em que o R final é quase indefinido, não se nota. E, enfim, esse é dos tais que vai aparecer várias vezes e, portanto, se calhar o corretor vai às tantas percebê-lo. Mas, olhem, lembro uma palavra agora, um mesmo de um vosso colega, que era exatamente neno. Ou seja, ele tinha um mês que correspondia a um N e a um E, no fundo. Embora eu às tantas percebesse que aquilo era já um logograma para aquela palavra. Mas, na verdade, isto, a não ser para o professor que se habituou ao longo do ano todo, isto implica erro. E depois há o caso dos acentos. Tenham cuidado, por exemplo, alguns têm a caligrafia orientada ou para a esquerda ou para a direita, e aí os acentos, sejam graves ou agudos, ficam todos iguais. O corretor, o classificador, está perfeitamente à vontade para, se o acento grave e o agudo forem iguais, pelo menos nos graves, que são menos, considerar que é erro, não é? Ou então, se eles estiverem sempre inclinados para a esquerda, considerar os acentos agudos sempre erro, o que é mais dramático, porque são mais, não é? Provavelmente, não sei, os graves são de poucas palavras, como sabemos, o A e o AS, mas são constantes. Portanto, olha, não, nem sei. É preciso ter um certo cuidado. Também a própria diferença entre acento e mera plica do I. Eu às vezes noto uma diferença sumidíssima entre o acento sobre o i, nas palavras esdrúxulas, por exemplo, legítimo, e depois no i do ti. É quase igual, é o ponto. Tenham cuidado, isso pode dar mesmo erro. Marcado com parágrafos. Aí, lembra-me agora também os acentos circunflexos e os tis. Há quem faça acentos, há quem faça tis que são na verdade acentos circunflexos e, enfim, é preciso ter cuidado com isso. Depois os parágrafos. Eu não acho aqui, como se diz, que os parágrafos são aferidos pela mudança de assunto. Enfim, é mais um. Já vamos ver como é que podemos proceder em termos de parágrafos. Agora, lembro que os parágrafos têm de estar marcados com uma margem. Quando há parágrafo, há uma margem inicial. Nos textos de opinião, muitas vezes acontece aparecer uma citação. Depois, o exato tópico que devem desenvolver, o assunto, o problema sobre que vão argumentar, está definido mais à frente portanto, não há o perigo de não entenderem a citação. Têm de tomar depois atenção ao que é definido no tema exatamente. Mas é também importante tentarem depois fazer alguma remeter, enfim, aproveitar ao longo da argumentação ou até se calhar na introdução e na conclusão, mas mostrar que leram a citação e fica muito bem se conseguirem citá-la, não é? Ou metê-la no vosso texto com as devidas aspas, claro. Isso é interessante. Mas também não se esqueçam que depois é preciso ler a seguir à citação, que pode ser menos clara, ler mesmo o tema que é pedido, seja, que está definido mais à frente. E depois, já sabem, no texto de opinião é preciso respeitar os tais dois argumentos pedidos e não deixar de dar pelo menos um exemplo concreto para cada um dos argumentos. Os limites de extensão
já lhes disse, são entre 200 a 350 palavras, também não estejam o tempo todo a contar as palavras. Às vezes vejo isso. Eu acho, por exemplo, muito difícil estes limites de extensão, se forem ultrapassados ou se, ou se ficarem aquém das 200 palavras, o que me parece bastante improvável e que não devem fazer de maneira nenhuma, mas o ultrapassarem estes 350, francamente, parece-me difícil, dada até a falta de tempo. E também devo-vos dizer que, se isso acontecesse, o prejuízo também não era extraordinário, era de 5 pontos. Se calhar a qualidade do vosso texto, se tiver que advém de não estarem o tempo todo a contar as palavras, quase que compensa os tais, a tal penalização de 5 pontos se ultrapassarem as 350 palavras. Mas, francamente, também acho difícil isso aconteça. Agora, não façam como lhes vejo às vezes fazerem, estarem o tempo todo, digamos, escrevem uma linha e voltam a contar tudo, ou perdem imenso tempo nas contagens. Arranjem lá uma maneira de terem noção do que é que escrevem, sem estar sempre a contar tudo. Olhem, aqui está um texto de opinião. Ele já é antigo, portanto, mas mesmo assim estão ali 290 palavras. Mas nesta época não eram pedidas, o limite máximo não era 350, era 300, salvo erro. De qualquer maneira, 290 parece-me um objetivo interessante. Neste texto de opinião, eles resolveram a solução, resolveram o texto em 6 parágrafos. Ou seja, está ali a introdução, já se sabe, relativamente breve. Eu diria que talvez aqui até excessivamente breve. 2 linhas só. E depois a conclusão, também relativamente breve. E é assim que deve ser. Depois os 4 parágrafos para os argumentos podiam ser só 2. Não é? Porque aqui se faz uma coisa que não parece muito elegante, que é pôr um parágrafo para o argumento, não é? De facto, tal, vem ali o argumento, e depois o exemplo vem num parágrafo diferente. Veja-se, por exemplo, e depois o segundo argumento, por outro lado, tal, e depois não, neste caso o exemplo vem metido dentro do parágrafo do argumento, parece mais elegante. Portanto, realmente não são 6 parágrafos, são 5. Mas a mim não me parece lógico estar a desdobrar o primeiro argumento em 2 parágrafos. Eu poria dentro de um grande parágrafo, com o exemplo lá. Aliás, reparem, o primeiro argumento aqui está em 3 parágrafos, não é? De facto, depois faça as difíceis, tal. E depois o exemplo, eu diria 4 parágrafos num texto de opinião, sendo os 2 parágrafos do meio os maiores, claro, e tendo, isso é importante, argumento e exemplo. Olha, cá está, isto era de uma época em que ainda eram 200 a 300, mas agora são 200 a 350 palavras. Cá está a citação, que pode não aparecer, mas muitas vezes aparece, e depois vem o exato tema sobre que devem argumentar. Apresenta uma reflexão sobre a importância da literatura. Este é que é o tópico, a importância da literatura para o ser humano, partindo da perspectiva exposta no excerto, mas enfim, deve-se ter em conta a citação. Se houver citação. Fundamente o seu ponto de vista, recorrendo no mínimo a 2 argumentos, e ilustre cada um deles com pelo menos um exemplo. Isto é tudo o que eu já lhes tinha dito, podemos passá-lo. Também não vale a pena estarmos a ver. Isto é um esquema que vem depois à frente deste vídeo e que eu tirei de uma sebenta com os tais. Aqui não se percebe se seriam
4 parágrafos, mas sim, parece que sim, não é? O parágrafo de introdução, a apresentação do tema e também logo a antecipação do vosso ponto de vista, não é? O que é que vão defender, ou que se estão a favor ou se estão contra, de certa maneira, não é? E depois é que vêm os argumentos. Aqui não fica claro, mas seriam 2 parágrafos, um com o argumento e o respectivo exemplo, e depois o terceiro parágrafo do texto, com mais o argumento e respectivos exemplos ou respectivo exemplo, e depois a conclusão num quarto parágrafo. Cá está, seria assim. Mas também não me choca que na parte do miolo, isto é, dos 2 argumentos, prefiram desdobrar em mais parágrafos, mas talvez não. Margem, já lhes fui dizendo, cada parágrafo deve ter a sua margem inicial, não é? A primeira linha do parágrafo vem mais recuada. E deve haver dentro do parágrafo períodos, ou seja, pontos finais. E quanto mais não seja, a isolar o argumento do exemplo, com períodos. Mas eu diria que mesmo dentro da parte mais de argumento e depois eventualmente dos exemplo ou dos exemplos, pode haver também períodos, não é? Um parágrafo, em princípio, tem de ter vários períodos, pelo menos 2, e não choca que sejam mais. A extensão, já lhes fui dizendo que. Não, isto não lhes fui dizendo. Evitem as exatas 200 palavras. Se chegarem lá como eu tinha. Se chegarem ao grupo 3 com uns 50 minutos, ou até ainda um pouco menos, não me choca que alguns mais rápidos conseguem fazer isto em 3 quartos de hora, 40 minutos, mas evitem estar a fazer apenas 200 palavras. Eu acho que é relativamente pouco e também fica sempre a ideia de que tentaram apenas chegar ao limite mínimo, não é? Eu tenderia para 300, até por uma razão que lhes vou dar a seguir, que tem a ver com a pontuação do grupo 3 atualmente. No último ano, não há 2 anos, mas no último ano já lhes vou dizer como foi. Isto é o grupo 3 da primeira fase do ano passado. Nós respondemos isto em aula, portanto não vale a pena estar agora a ver de novo. Era um teste de opinião, realmente. Agora, vejam os critérios de correção ou de classificação. Tínhamos 10 pontos para este primeiro parâmetro, que é relativo ou era relativo ao género formato textual. Ou seja, é para verem se cumpriram aquelas regras de pôr lá os 2 argumentos e os exemplos, se realmente é um texto argumentativo, não é? Vejam que esta maneira de classificar em escala implica que a pessoa deva realmente cumprir tudo o que é pedido e ter em conta o que está no enunciado, porque senão a tendência do classificador é logo para punir, de certa maneira, e não pôr no degrau primeiro, ou encontrar os degraus onde da escala onde há sempre, não é, alguma crítica a fazer, alguma falha. E é isto que leva a que depois as classificações dos exames de português não sejam tão eufóricas como as de algumas provas de outras disciplinas, mesmo quando se trata de alunos muito eficientes. É que é sempre possível a pessoa achar que aquilo não está para o primeiro nível da escala. Depois o parâmetro B, também 10 pontos, reparem, no máximo, eu diria que é mais sobre a inteligência da argumentação.
sobre a inteligência do vosso texto. Enquanto o primeiro era para ver se respeitavam aquelas regras e se estavam dentro do género pedido, se fosse um texto de opinião, texto de opinião. Se for um texto de apreciação crítica, se está dentro das regras da apreciação crítica. Aqui é mais para ver a inteligência da vossa redação. Se quiserem uma elegância mais em termos de conteúdo, a inteligência. E depois, também 10 pontos para uma parte que é da coesão textual, que eu diria, entra aqui no fundo a linguagem, a correção da linguagem, a capacidade de redigir, independentemente de se tratar de apreciação crítica ou de texto de opinião, aquela capacidade de escrever que as pessoas têm um pouco, independentemente do género que está a ser pedido. E também já não tanto a ver com o conteúdo, embora as coisas se misturem, não é? Conteúdo e forma, mas aqui é realmente a capacidade de escrever, no fundo, bruta, sem os conteúdos. E depois há 14 pontos a distribuir, portanto já vimos aqueles 10, 10, 10 dava 30. E depois há 14 pontos que vêm dos descontos, se quiserem, dos erros que vocês fazem. Portanto, se não fizerem erro nenhum, têm estes 14 pontos. Depois, se fizerem erros do tipo A ou do tipo B, eu já expliquei no outro dia o que era o tipo A e o tipo B. Os de tipo A são mais de ortografia e são menos penalizados. Os do tipo B são de sintaxe ou de léxico e são mais penalizados. De antes, eles eram contados um ponto era descontado um ponto para cada erro do tipo A e 2 pontos para cada erro do tipo B, mas atualmente já não é assim. Como veem, no último ano há esta tabela que é uma maneira, não é que vá dar muito diferente da tal contabilidade que eu estava a fazer, mas há já uma diferença. É que antigamente os descontos apanhavam 20 pontos, porque aqueles parâmetros que vimos há pouco, há 2 anos, eram pontuados 8 mais 8 mais 8. E agora são 10 mais 10 mais 10. Portanto, sobrava mais para os descontos, era 20 para os descontos. Agora não, é só 14 para descontar, o que talvez beneficie quem faz muitos erros de ortografia ou erros de escrita. Esta técnica não vale a pena agora estar a explicar, acaba na prática por não ser muito diferente do que eu estava a dizer, mas sobretudo reduz a pontuação que é descontada. E agora, queria-lhes lembrar só que pode ser um texto de apreciação crítica. Eu tenho estado a falar de texto de opinião, mas também pode ser um texto de apreciação crítica. Nós recentemente tivemos a treinar a apreciação crítica. Agora, queria chamar a atenção para um aspecto. Reparem ali, o seu texto deve incluir a descrição da imagem apresentada, destacando elementos significativos da sua composição, e depois um comentário crítico, fundamentando a sua apreciação em pelo menos 3 aspectos relevantes e utilizando, reparem nesta regra, 3 aspectos relevantes, que era dada o ano passado para a engomadeira. Isto não aparecia há 2 anos. Significa que devem mesmo depois cumprir este tique, que não é que é pedido, este constrangimento, porque depois naquelas escalas eles vão estar atentos a isto. Estão a ver, esta era a escala já desta pergunta e lá está, pelo menos 3 aspectos distintos. E depois, no segundo degrau, 2 aspectos distintos, assegurando os restantes aspectos, tal. E estão a ver, estas escalas são usadas para verificar, aqui já não são os argumentos, são os aspectos, mas tem realmente de cumprir bem o que é dito no enunciado.
Isto foi foi a apreciação crítica de há 2 anos. Aqui não havia aquele tipo de constrangimento. Nós também, à aula, fizemos isto e também chegámos a fazer esta também de há 2 anos, mas na segunda fase de há 2 anos. Eu estou agora a ser muito rápido. Há 2 anos, reparem, não era 10 pontos, era 8 pontos para cada um dos parâmetros. E pronto, estou-me a despachar. Vejam depois também estes esquemas e agora tenho mesmo de fechar isto, que já vou em 30 minutos. Eu aqui diria na apreciação crítica que podem ser 3 parágrafos, mas talvez maiores do que os pelo menos do que o da introdução e da conclusão na apreciação no texto de opinião, ou então 4 parágrafos ou 5, enfim, depende um pouco da. Não acho que seja relevante esta organização, mas devem fazer pelo menos 3 parágrafos, claro. E pronto, ficamos por aqui.